Todos somos políticos e temos uma ideia sobre política. E hoje nós estamos recebendo aqui no nosso podcast alguém que vai falar sobre a ideia de política dele. Eu sou Rogério Oliani. Sou Ricardo Castilhos. E como eu falei, estamos recebendo hoje aqui, ele foi candidato a vereador da eleição passada, é pré-candidato nessa eleição, pré-candidato a vereador pelo PP, e além disso, ele trabalha na prefeitura, tem um cargo lá na prefeitura. Breno Henrique, seja bem-vindo ao nosso podcast. Errei seu nome. Não acertou. Não, parabéns. Acertou. Estamos começando bem, Breno Henrique, seja bem-vindo, Breno Henrique. Obrigado, Rogério. Obrigado, Castilhos. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde de hoje. Eu que venho lá de Céu Azul, de uma cidadezinha aqui do nosso interior, do oeste paranaense, pequena, mas que eu tô aos poucos levando o nome desse nosso município, que se Deus quiser vai se tornar um grande município daqui em diante. Então, para mim, mais uma vez, agradeço a oportunidade de vocês de poder mostrar um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho da minha caminhada, um pouquinho da minha trajetória nessa vida pública, nessa vida política que não é fácil. Eu que disputei minha primeira eleição em 2020, com 17 para 18 anos, fui o candidato mais novo do estado do Paraná, mais novo da história do meu município e mais novo do Brasil, reconhecido em sessão solene na Assembleia Legislativa do estado do Paraná no ano passado. Então, eu digo, a política não é uma caminhada fácil, não é uma caminhada que você pode dizer que tu leva de boa, é uma caminhada difícil, muito complicada. Você consegue atrair muitas pessoas, mas também muitos invejosos, eu digo, na parte pública, porque quando começam a te ver crescer, fazem de tudo para tentar te derrubar. E eu levei isso muito a sério, muito a fundo nas eleições de 2020, onde eu perdi por 4 votos, obtive 114 na época, não é um município que precisa de tanto voto para se eleger, mas já é uma votação expressiva para mim, que sem nenhum real, sem gastar nenhum real. Quantos vereadores tem hoje em Céu Azul? 9 vereadores. 9 vereadores em Céu Azul. Como é que é? Vamos começar pelo começo, como se diz, né? Acertando o nome dele. Viu? Vamos começar pelo começo. Como é que foi tua caminhada e onde é que a mosquinha da política mordeu o Breno? Então, eu comecei a olhar, observar a política quando eu tinha 14 anos. Com 16 foi onde ocorreu, na época do governo Lula, governo Dilma ali, PT, onde começaram os esquemas de corrupção, pessoal, Lava Jato e tudo mais, e foi onde eu quis me aprofundar. Eu falei, putz, o que faz um deputado federal, o que faz um vereador, o que faz um prefeito, que até então eu não sabia. Então eu comecei a pesquisar a fundo, pesquisar o que era Lava Jato, o que era o mensalão, enfim, eu fui a fundo a esse campo. E aí com 16 anos eu tive a vontade de buscar o que era política. Então eu tentava no município, mas o nosso município na época vivia um monopólio. Então eram sempre os mesmos antigos que dominavam a política local, e quando surgia um nome novo eles tentavam derrubar. Então o que aconteceu? Na época eu comecei a juntar contato, porque eu sempre fui de contato na política, que é o contato que faz a política. Comecei a buscar pessoas, adicionam aqui no Facebook que eu achava interessante, que era político na época, o Instagram não era tão forte como é hoje, e aí eu conheci na época o presidente da Câmara aqui, o Alessio Spínola. Alessio Spínola é do PSC. E aí eu tinha uma curiosidade, porque eu sabia que tinha o partido no nosso município, então eu falei, putz, se aqui não vão abrir espaço para mim, eu vou tentar ir para fora. Então na época eu era de menor, mas a gente já conseguia comprar passagem, eu peguei uma passagem, marquei um horário, vim na Câmara de Cascavel, tudo isso sozinho. Que legal. Então, para mim, foi uma experiência única que eu levo até hoje, guardo as fotos que eu fiz na Câmara, que foi a primeira Câmara Municipal que eu fui na minha vida, depois disso foram em várias, mas na época foi a primeira onde eu pisei o pé, onde eu conheci a política. O Alessio me mostrou todo o funcionamento da Câmara Municipal e no mesmo dia me apresentou o Paranhos. E aí foi onde eu fiquei assim fascinado. Eu não tinha chegado perto dos vereadores, do presidente da Câmara da nossa casa, da minha própria casa, e consegui chegar perto do Paranhos, que era o prefeito, que é o prefeito atual da época nossa, né? E aí, quando eu conheci, o Alessio falou, cara, tem o PSC em Céu Azul, são parceiros nossos, ajudaram o Paranhos quando ele era deputado estadual e tudo mais. Tu não tem interesse em começar pelo PSC? Falei, show de bola, pra mim, eu quero ingressar na política, eu quero ver como funciona. Só que eu era muito cru, então ainda algumas coisas eu não conseguia compreender direito como era o funcionamento. Enfim, fui para Céu Azul, voltei para Céu Azul, me filiei ao PSC. Na época, o PSC tinha uma dívida, eu não vou lembrar o valor exato na época, que aí a gente não ia conseguir pagar e não ia conseguir lançar os seus candidatos no PSC. A gente abandonou o PSC e aí na época veio o PROS, que até então eu não sabia muito o que era direito, o que era esquerda ainda, como eu estava entrando, hoje eu tenho um bom senso sobre isso, né? Mas na época veio o PROS, era o partido que a gente tinha na mão e a gente tinha que disputar com ele. Então eu saí pelo PROS,
Saí bem cru mesmo. O que eu fazia para mim me aprofundar na política era vídeo aqui, vídeo ali, não tinha muito o que você fazer. Então foi ali onde começou, onde o mosquitinho da política que a gente diz me picou e foi. Que legal. E aí na eleição passada, que foi elas são as... tem algum nome técnico para isso, Castilhos, das eleições de deputado? Eleições federais. Eleições federais, né? Correto. Essas eleições federais, você veio para alguma coisa ou só trabalhou com apoio? Como é que foi? Não, só com apoio. Então eu disputei a minha primeira eleição, perdi então, como eu disse, por 4 votos. Ali então eu comecei a fazer o quê? Comecei a viajar. Vou para Curitiba, vou conhecer a Alep, vou conhecer ali como que é o funcionamento no Palácio das Araucárias, Palácio Iguaçu, foi onde eu comecei a abrir campo. E aí, numa dessas vindas, no show rural do Copavel que teve aqui em Cascavel, eu estive com um que era pré-candidato a deputado federal. Ele nunca tinha sido, tinha 36 anos e estava montando a equipe, então fui um dos primeiros a chegar na equipe. E quando ele me viu, a gente conversou, debateu sobre política, foi onde eu recebi o convite. Recebi o convite para participar da pré-campanha dele e posteriormente a campanha depois. Era uma coisa que a gente tinha, era uma incógnita, a gente não sabia se sairia com vitória ou com derrota, mas como eu nunca fui de negar o trabalho, falei, vamos lá, vou te abraçar e vamos para a campanha. Aí o que aconteceu? A gente se conheceu, então daí minha vida virou totalmente. Eu trabalhava numa empresa, numa fábrica de biscoito, então eu larguei a fábrica de biscoito. Quando eu larguei a fábrica de biscoito, todo mundo falava, putz, você vai largar teu serviço que você já está garantido aqui e tudo mais, para tentar uma coisa que você não sabe se é verdadeira realmente ou se não é. Às vezes você pode se iludir com a política, mas eu tive uma coisa que eu sempre levei para mim: você nunca vai conseguir algo se você não tentar. E super jovem também, né? Se você errasse, você poderia recomeçar quantas vezes quiser. Tinha tempo. Então eu tava com recém 18 anos que eu tinha feito, falei, vou me arriscar. Foi onde eu me arrisquei, conheci o Geraldo, a gente começou, conversa vai, conversa vem, se alinhamos e fomos para a campanha. Na campanha, eu coordenei vários municípios, acho que dava 15 ou 20 municípios da nossa região oeste, eu coordenei para ele, fui coordenador aqui na nossa região oeste, e aí a gente teve a graça de ser concebido com a vitória, em outubro nas urnas, com 72 mil votos. O Geraldo fez 72 mil votos de primeiro, ele nunca foi candidato a prefeito, vereador, nem nada, ele só foi a deputado federal e foi eleito deputado federal, e isso era o sonho dele, e foi ali onde eu aprendi a sonhar também. Eu falei, putz, se o cara teve um sonho, ele correu atrás, ele conseguiu realizar, por mais difícil que foi, por mais que tinha gente tentando passar a perna nele toda hora, que a gente que era próximo sabia quem era que tentava passar a perna nele toda hora, ele não desistiu, ele não deixou se abalar e ele continuou. Eu falei, por que não pode ser comigo agora em 2024 também? Perdi uma em 2020, posso tentar em 2024 novamente? Primeiro eu queria te parabenizar, Breno, porque a gente conversa com tanta gente que gostaria de se envolver com a política, mas não entende que você precisa fazer parte de algo. Primeira coisa, você precisa fazer parte de um partido. Você precisa ter um partido. Você precisa ir atrás de contato. Você precisa correr atrás das coisas. Então, te parabenizar por isso. Pra você entender que, às vezes a pessoa acha lá, pra você que quer ser candidato um dia, ou vereador, qualquer coisa. Normalmente a gente começa como vereador, né? É natural isso. Mas pra você que quer começar a ser vereador, precisa entender que, às vezes, você tem que amassar barro. E para amassar barro, você vai ter que trabalhar para alguém que já está numa situação diferente, como o caso, apesar do Geraldo ser a primeira campanha dele, mas ele já deveria ser uma pessoa bem conhecida. Fazer 72 mil votos não é à toa, né? Então, te parabenizo por isso, cara, porque é uma história bem bonita mesmo e tenho certeza que Céu Azul iria se dar muito bem com alguém nesse formato aí, que acredito que precisa muito de gente assim na política, né? Gente aguerrida. Isso mesmo. E aí eu tenho essa experiência, eu tenho essa vasta experiência, que eu conheci o funcionamento do governo estadual, depois conheci do governo federal e hoje trabalho no municipal. Então eu participei, diferente de todos os outros que foram candidatos, de todos os outros que foram eleitos, eu sou o único que tem essa experiência nas esferas, nas 3 esferas, entendeu? Então eu tô indo para uma pré-campanha, sabendo como que um recurso sai do federal, chega para o estadual, como o estadual distribui ao municipal e o municipal distribui internamente, digamos assim. Tu fez uma faculdade em 4 anos, né? Não. Uma faculdade de ciência política, praticamente. Ciência política praticamente, né? Eu digo assim, porque a experiência que você pega, o ensino que tu pega é uma coisa que ninguém jamais vai te tirar ali. É aquele ditado, né? Não tira. A única coisa que não te tiram é o teu ensinamento, a tua educação, aquilo que tu sai de berço. E aí, o que aconteceu? A gente disputou então, ele se consagrou vitorioso na eleição, e aí então foi onde eu comecei a ser mais acreditado pelas pessoas, porque até então, quando eu me lancei na candidato em 2020, cara, era motivo de chacota e risada. Que o cara novo, 17 para 18 anos, vai querer se envolver com isso aí?
Amigos ou família? Quem que mais tirava Era sarro? amigos. A família sempre apoiou. A família sempre apoiou. Pegava um desde- santinho teu na rua e falava assim, pô, que negócio é esse? Fazia um bigodinho. Cara, era coisa de louco, era só brincadeira e tiração de sarro. Só que aquilo, quanto mais eles tiravam sarro, mais aquilo eu focava. Eu falava, putz, eu tenho que mostrar pra população que não é brincadeira o que eu tô fazendo, que a política é um negócio sério, que ainda pode existir, apesar de toda essa bola de neve de políticos ruins, dessa massa de políticos ruins que veio pro Brasil, a gente pode mostrar que ainda tem que ter esperança, tem que ter um pontinho lá no fundo, um pontinho de vontade da gente fazer o diferente, da gente lutar pela política e poder trabalhar pela nossa população, não só céu-azulense, mas também paranaense e do nosso Brasil todo. A gente acaba entrevistando bastante gente que está nessa esfera política aqui no podcast, né? Até porque a nossa proposta é deixar essas pessoas conhecidas para a população conhecer, né? Tem muita gente que vai votar e não às vezes não tem uma afinidade tão grande ou não conhece o cara. Ou né? pré-candidato a vereador prometendo ponte por aí, nem entende já direito a pessoa como é que não funciona. sabe, enfim, então a gente tem esse papel aqui. Então, já te parabenizar, a gente sempre considera a pessoa que coloca o seu nome à disposição para participar desse ambiente político, né? Agora você em pré-campanha. Sempre é um desafio muito grande, como você mesmo comentou, né? Então já fica os parabéns. E você tão novo, né, Breno? Que assim, a gente vê muitas críticas com relação... porque o jovem não se interessa, o jovem não participa, o jovem não tá nem aí, o jovem é nem estuda, nem trabalha. Aí você tá vindo com essa liderança e essa movimentação representando a juventude. Tu tá com quantos anos hoje? Agora eu tô com 21. Tá com 21, então já tá participando aí na tua segunda, né? Uhum. Tá indo pra na pré-campanha agora, evidentemente, mas pra um segundo desafio, pra uma segunda jornada, buscando aí a aprovação popular, né? O que você tem para dizer para esse jovem que vê a política de uma forma talvez meio turva? Então, agora o que acontece, Castilhos? A gente está com um projeto, eu estou desencadeando esse projeto no meu município, que a gente vai formar os grupos de jovens para estudar a política, para a gente poder explicar para aquele jovem, o que é a política, o que eu não tive na época, que eu tive que correr atrás, eu vou dar de mão assim para o jovem falar, isso é esse é o que um deputado faz, isso que um senador faz, isso que o presidente faz. Por quê? Agora em janeiro, dia 5, 6 de janeiro, não me recordo de cabeça agora, eu fui eleito conselheiro estadual da juventude. Então a gente disputou, eu represento mais de 40 municípios da nossa região oeste, inclusive Cascavel, no Conselho Estadual da Juventude. A gente representa mais de 2 milhões de jovens lá dentro. Então, lá a gente debate, delibera políticas públicas para a juventude, voltadas à juventude. E eu penso assim, o jovem de hoje é o futuro de amanhã. E você investir no jovem é você acreditar no futuro. Então, se você investir no jovem hoje, é ele que vai ser seu futuro médico, seu futuro fisioterapeuta, seu futuro farmacêutico, seja lá qual for a profissão. Mas, enfim, é o jovem que vai estar lá na frente. A gente tem os políticos velhos e agora a gente tem a remessa nova. Uma hora vai ter que acabar. Uma hora os velhos vão ter que descer da escada pra gente subir. E aí a gente tá juntando agora, montando esse grupo para juntar essa juventude, juntar a galera, explicar o que é a política, para fazer a galera se interessar mais pela política. Porque é isso que você falou. Ocorre muita falta de interesse. Eles não estão nem aí, cara. Lado A, lado B. Às vezes se vendem por carne, se vendem por gasolina. E isso não pode acontecer. Você tem que defender o que são seus princípios, direitos e valores. Que hoje é fato, cada um tem seu direito, cada um defende um princípio, cada um defende um valor. E isso é o que o jovem tem que acordar e dizer, não, eu tô pronto, eu tô preparado e eu quero conhecer o lado político. Sabe que desculpa te interromper, Castilhos, o Polideia nasceu disso aí, Bruno. Eu e o Castilho, nós tínhamos um projeto engavetado, vamos dizer assim, de falar de política para jovens. E a gente não tem mão para fazer tudo isso. Então, o que a gente falou? Cara, vamos montar um podcast, né? Tem a estrutura já aqui, nós temos um outro podcast, mas ele nasceu justamente com esse anseio de olhar e falar de política de uma maneira diversificada. Por quê? Porque não há nenhum problema, eu enxergo dessa forma, não há nenhum problema você pensar a política como um lado ou outro lado, ou um liberal ou um conservador, ou esquerda ou direita. Não há nenhum problema. O problema é quando você não entende e você toma um partido que você nem compreende qual partido você tá. Entendeu? Que você vê muito, você deve passar talvez bastante por isso, mas você tá conversando com alguém que tem valores super liberais. E aí você vai ver a história dessa pessoa, ela é completamente conservadora. Ou seja, ela tá antagônica àquilo que ela própria defende.
E aí a gente fala, não há nenhum problema em você, dentro dessa esfera, você estar posicionado dentro dessa esfera. Mas o que falta hoje é conhecimento para saber sobre que esfera você está e sobre quais valores você vai defender. Sobre como, evidentemente, ou você vê, por exemplo, uma pessoa super... que vai falar lá que ela é super de direita, mas ela defende que o governo tem que dar recurso. Está antagônico com a ideia dela. Então, nosso ideia como podcast é realmente esse, de olhar e falar assim, viu, nós vamos te dar a ideia com toda atenção a essa palavra, com todo... sem menosprezar a palavra, mas assim, a nossa ideia é botar conhecimento um pouco na cabeça de cada um. Por isso que a gente entrevista tantas pessoas relacionadas à política. A minha pergunta é assim, nesse gancho que o Rogério comentou, né? Quem que é o seu público? Quais são os seus valores? Para quem você quer se comunicar como pré-candidato? E o que essa pessoa, o que você tem para falar para essa pessoa? Só para a gente entender melhor quem que é o Breno. Quais são o perfil do Breno. Quais são os valores que o Breno defende? Quem que são os potenciais apoiadores do Breno? Quem é o público-alvo do Breno? Isso, perfeito. Então, eu particularmente, meu lado político é direita. A gente tem que se posicionar, principalmente quando você é um pré-candidato a político, que o que acontece? O meu município, na última eleição, deu 70%, 80% direita. Então, não seguindo ao município, mas seguindo aos meus princípios, aos meus valores, às minhas ideias, como eu digo. Eu trabalhei na parte do agro, eu trabalhei na parte empresarial, então você aprende a defender várias e várias ideias que você escuta de outras pessoas, você escuta uma ideia e você fala, putz, eu vou analisar isso aqui, o que eu posso agregar disso para mim? O que eu posso atrelar a minha caminhada, a minha trajetória? E aí foi onde eu vi que os valores de direita eram os que batiam comigo. E aí o que acontece? Hoje eu tenho a graça, eu digo, de ter apoiadores do agro, muito agro mesmo, tanto por eu ter trabalhado nessa parte do agro e bastante empresários do nosso município. E pela minha humildade, que eu saí lá do município de Céu Azul, desacreditado, fui para o estado, fui para o federal, voltei, você agrega muitas pessoas, eu atendo muitas famílias também carentes, eu sempre atendi, fazia ações sociais também no nosso município, então eu sofri muito com a saúde, então defendo muito também a bandeira da saúde. Na minha perna direita eu tenho 14 cirurgias de um problema que eu tive para 3 para 4 anos que eu quase tive que amputar, então Caramba. Eu sofri muito com a questão de saúde, então eu aprendi a valorizar a saúde, criar novas ideias, pensar em projetos, porque agora a gente está na fase de montar um projeto político para a gente apresentar para a população, porque como que a população vai votar num cara? Por mais que eu seja legal, bacana, novo, jovem, estou me envolvendo, mas eu tenho que ter um projeto para a população, alguma ideia que vá abranger a educação, alguma ideia que vá abranger a cultura, alguma ideia que vá abranger o esporte. Isso a gente tem que ter. Então, essa é a minha visão da política. É uma política ampla, uma política honesta, que todas as vezes que eu viajei de Céu Azul a Curitiba em busca de recursos para o nosso município, que eu já trouxe vários recursos para o nosso município, nenhuma eu usei de área de município, então todas foi do bolso. Até então, quando eu trabalhava com o próprio Geraldo, era tudo do bolso, eu tirava do meu bolso, pegava o meu carro, saía daqui até Curitiba para buscar recursos, para trabalhar, para ir para minhas reuniões. Nunca utilizei. E eu quero poder confirmar isso estando lá, que a diária vai ser 0, então meu gasto com diária, pode esquecer que ninguém vai me ver gastando com diária, porque se você tá ali pelo povo, você tem que trabalhar pro povo. Tanto é que eu fui contra, em dezembro, o aumento de 9 cargos que a nossa Câmara ia ter, e eu tomei a maior da porrada da minha vida, porque a minha rede social, se eu puxar aqui para vocês hoje, nesse último mês teve um acesso de 61 mil pessoas, então eu movimento muito, o meu forte, o meu diferencial na campanha, na pré-campanha lá em Céu Azul, as minhas redes sociais, as minhas mídias sociais, que eu utilizo totalmente ao meu favor, porque eu sou novo, eu tenho que mostrar para a população quem eu sou. Mas quem mais te acompanha nessas redes sociais são jovens? Qual a faixa etária, mais ou menos? Então, para tu ter uma noção, nosso levantamento na última, como eu disse para vocês, o jovem não se interessa muito. Na minha última eleição eu tive mais votos de idosos do que de jovem. Entende? Então, porque eu abraço muito também a comunidade idosa. Eu chego de tarde, eu vou lá, tomo um chimarrão com a senhorinha do bairro. Às vezes passo no Clube do Vovô nos sábados também, nos bailes que eles fazem. A gente tem os eventos, às vezes, na semana que rola no município, direcionado ao idoso. Eu sempre estou no meio, sempre estou ali mostrando minha ideia. E essa semana até foi engraçado que a gente estava fazendo um levantamento, né, do pessoal, que o nosso município aqui também é o caso da dengue, tá tomando conta de tudo. A gente foi fazer um levantamento de entulho.
entulho, ver os pontos que tinham entulho para o município passar fazendo a recolha. E eu tive o prazer de encontrar uma senhora que eu não sabia o nome dela, mas ela sabia o meu nome porque já tinha visto na rede social. E quando eu cheguei para ela, ela falou: pô, tô recebendo o meu futuro prefeito aqui na minha casa. E isso não tem palavra, é uma gratidão gigante. Que e eu, legal. sabe, você se sente constrangido porque você fala: pô, eu não sei o nome da pessoa, mas ela sabe o meu nome. Mas agora eu vou me apresentar, vou conversar. Conversei, conheci a senhora, ela falou: ó, prefeito eu sei que você ainda não quer, porque você sempre fala que prefeito esse ano não, mas para 2028 já é o nosso plano. Mas ela fala: para vereador eu tenho certeza que você vai ser o nosso vereador e um excelente vereador pela nossa população, porque o que você já trouxe para o nosso município, muitos vereadores que ficaram sentados na cadeira 4 anos não conseguiram trazer. Mas Inclusive teve gente, desculpa, Castilhos, inclusive teve gente no teu stories que falou: ué, vai vir como candidato a vice-prefeito? Aí você falou: ó, posição pira em 3, 2... Achei engraçado. Cara, a gente tem eu tenho uma briga gigante porque eu sempre fui de defender o certo, porque o que acontece? Eu chego nas pessoas conversar, eles falam: Breno, mas se você entrar, você ganhar a eleição, você vai ter que entrar pro lado deles, você não vai conseguir trabalhar. Eu falei: como? Isso é uma coisa que vocês criaram na cabeça. Eu posso ser o diferente, eu posso ser, por mais que tenha 8 votos a favor, eu posso ser o voto contrário. Eu vou estar votando a favor da população, não a favor do interesse político. E isso é uma coisa que, cara, a política velha que ainda domina o nosso município de Céu Azul fica louca. Porque aí o que acontece? Eles querem mais mandato, eles querem continuar no poder, perpetuar ali 10, 15, seja 20 anos, porque já teve vereadores que tiveram 5, 6, 7 mandatos no nosso município, e isso é uma coisa que, se Deus quiser, dessa eleição em diante, a gente vai conseguir aniquilar trabalhando fortemente em cima dessas reeleições, que é como eu disse, meu projeto para 2028, talvez eu esteja me equivocando aqui, mas pode ser que eu venha a prefeito em 2028, então eu tenho que fazer esses 4 anos bem de mandato se chegar ao poder, para daqui os outros 8 anos a população lembra e fala: pô, o que o Breno falou há 8 anos atrás, ele está cumprindo agora. E outro, que acontece muito no nosso município, os vereadores ganhou a eleição, abandonam a população. Então, não visita mais, não conversa, é só na época dos 4 anos. Na verdade, a gente fala de 2 em 2, porque tem o deputado também para eles virem pedir voto e bater na nossa porta, né? E esse é o meu diferencial. Por mais que eu fiquei os 4 anos fora, os 4 anos eu continuei. Eu continuei indo na festa do bairro, eu continuei visitando, eu continuei conversando, continuei atendendo pelo meu telefone, que meu telefone eu não mudei desde a época que eu entrei. Então, isso é o teu diferencial, isso é o que as pessoas notam. As pessoas notam o seu carisma, a sua humildade, a sua vontade de querer fazer o bem para a população. É isso. E tem outra, né? Você tá seguindo um passo a passo de humildade, começando com o vereador, para depois pensar lá para o prefeito, talvez daí depois ir para um legislativo, né, estadual, federal. Interessante esse planejamento que você tem. Porque tem muita gente que, vou fazer campanha, beleza, aí pega lá, não, você está se preparando, quer dizer, para pegar depois, né? Sim. Imagina um cargo no executivo, cara, você tem que conhecer como é que é o processo, você tem que, né, fiscalizar, aprovar o orçamento como vereador primeiro, para daí você ter uma noção do que é a máquina pública. Até porque o Breno já tá falando assim: não, a oposição tá pirando comigo lá como vereador em Céu Azul. Imagina quando eu tiver como deputado estadual lá em Curitiba, que tu sabe que o jogo é bem diferente. Vários deputados estaduais do Paraná inteiro, e federal deve ser muito pior. Então, cara, é um enraizamento assim dessa política que você comentou, que combate, né, dessa velha política, aquela política diferente que as pessoas normalmente não gostam, né? Acho que a gente tem que botar na mesa realmente essa política onde a gente consiga debater, conversar sobre assunto e falar sobre várias coisas. E aproveitar então, perguntar como é que é esse trabalho que você faz lá é Conselho da Juventude, Conselho né? Estadual da Juventude. O que você faz lá? Me conta um pouquinho pra gente qual que é o teu papel nisso. Então, a gente, como eu disse, foi feita a eleição, todos os jovens da nossa região podiam votar, de 16 a 29 anos podiam votar, faziam o cadastro pelo sistema do Estado, pela SEDEF, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social e Família do Estado do Paraná, faziam o cadastro por ali, a gente tinha o dia das eleições e a gente colocava a nossa chapa. Hoje a nossa chapa, ela representa a PAI,
Então, todas as APAES aqui na nossa região, a gente nunca teve a representação de uma APAE no Conselho Estadual da Juventude. A nossa chapa foi a primeira que trouxe a ideia de trazer a APAE e conseguimos eleger a APAE. Então, hoje a gente representa todas essas nossas APAES do Oeste, Sudoeste e região de Laranjeiras. Então, a gente representa, abrange todos esses municípios. E lá, é como eu disse, a gente debate, delibera projetos. Agora a gente vai ter o Se Liga 16, que vai ser, a gente vai pegar os colégios estaduais dos municípios que a gente tem aqui na nossa região. A gente vai estar visitando como conselheiro estadual da juventude, orientando, dando palestra, dando cursos, ensinando a juventude a votar, a ter o seu primeiro voto, entendeu? Então a gente vai tentar até fazer uma parceria juntamente com o TRE, para que disponibilizem o pessoal do TRE também, para levar o próprio computador no próprio colégio e ali fazer o título, conseguir coletar a biometria, porque hoje Céu Azul, a nossa comarca que atende é Matelândia. Então, a gente, por mais que o jovem consiga fazer pelo telefone, ele ainda tem que fazer a coleta lá em Matelândia. E como eu disse, a gente trabalha também, eu trabalho com causa social. Tem aquele pai que não tem condição de levar. Tem aquele pai que não consegue sair do serviço, tem aquele pai que não tem os R$20 para colocar uma gasolina no carro e levar o filho lá. Sim. Então isso é uma coisa que o Estado, que a gente tem que trabalhar juntamente com o Estado, para o Estado olhar para o nosso jovem, olhar para a nossa população que quer ter o direito ao primeiro voto, aquele jovem que tem um interesse e falar, pô, o que é a urna? Como que eu clico aquele número e digito o número do meu candidato? O que representa a democracia, representa? Isso aí. Né? Por que nós temos eleições da forma como nós temos, né? Nos anos 80 ali tinha muito essa questão dos grêmios estudantis, né, onde a pessoa se falava muito sobre política. E aí houve uma, sei lá, a gente pode falar aí que houve uma deturpação, talvez, desses grêmios aí que se formaram e acabou que a galera hoje, quando você fala grêmio estudantil, as pessoas, se você falar para uma pessoa que tem mais de 60 anos, o cara fala assim, grêmio estudantil é coisa de socialista, né? Ele vai pensar nisso. Mas eu acho que era um trabalho bem legal que era feito a sua época, porque botava a política do próprio colégio em pauta, né? Quais são os valores? Quais são... A gente falou aqui num podcast com as meninas aqui do Avante Juventude que, cara, falar sobre política é igual quando você é criança e precisa escolher o sabor de uma pizza, entendeu? Quando você tem menos de 12 anos, você não tem direito a voto. A sua mãe vai olhar e vai falar assim, ele gosta de milho, ou ele gosta de calabresa, pede essa aí mesmo. Agora, a partir dos 12 anos, filho, qual sabor você quer? Então, você começou a ganhar o seu direito a voto na escolha da divisão da pizza. E a gente fala que quando você entende dessa forma a política, é muito mais fácil por você brigar por algumas lutas. Eu tenho na escola que nós temos, né? Nós temos uma escola profissionalizante aqui em Cascavel, eu e minha esposa, e a gente tem um trabalho lá em Ibema. E lá a gente tem falado muito sobre isso, de como a gente faz uma aula de empreendedorismo e uma das disciplinas é a cidadania ativa. E a gente fala um pouco sobre isso. Sobre falar assim, quais são as pautas que vocês têm aqui? Aí uma das pautas que os alunos trouxeram, falar assim, eu lembro exatamente essas palavras que eles falaram. Os grandes batem no menor. Que eles vão pra hora da merenda e os grandes passam na frente e não deixam eles merendar. Falei, e quais são beleza, esse é um problema que vocês têm. Quais são as soluções? Aí eles começaram, eu acho que poderia liberar 15 minutos nós antes para poder comer. Show de bola, vamos anotar. Qual outra pauta que vocês têm? Como é que vocês acham que deveriam dar para resolver esse problema? Eu acho que daria para pensar em outras soluções. Eles deram 10 soluções. Eu falei, gente, vocês entenderam que se vocês apresentarem isso aqui para a diretoria do colégio, vocês estão fazendo política. Vocês estão apresentando um problema e entregando 10 soluções para a diretora e falando assim, viu, o que você pode fazer pela gente? Porque o nosso grupo está com problema. Então é um trabalho, cara, sensacional, que eu acho que cabe muito a gente a falar, porque fica mais leve quando a gente entende disso. A gente não precisa ir lá quando a gente está falando do nosso bairro, não precisa ir lá e falar assim, rede social, isso aqui é uma porcaria, porque a lâmpada aqui precisa trocar, a prefeitura nunca vem trocar a lâmpada, desse buraco aqui na frente da minha casa. Pô, mas peraí, quem que é o vereador que eu votei? Quem que me representa na Câmara de Vereadores que eu posso mandar uma mensagem, que eu posso entrar em contato, que eu posso ir no gabinete dele para poder cobrar aquele buraco, porque aí o vereador tá lá para isso. Então, parabéns pelo teu trabalho nesse Conselho da Juventude, porque é simplesmente sensacional. Trazer essa pauta para os jovens é algo fundamental para a evolução do nosso país.
Até eu tenho o projeto já, a gente já está montando, como eu disse, a gente já está montando uma série de projetos voltados a várias áreas, e um deles é a nossa Câmara Mirim. Então a gente quer montar a Câmara Mirim no nosso município, porque eu fui líder de classe do 6º ao 3º ano, batido, todas as eleições eu ganhei. Eu fui presidente do Grêmio Estudantil do nosso colégio. O primeiro bebedor na quadra nossa de esportes ali que a gente teve dentro do colégio estadual foi uma ideia minha que a gente conseguiu trabalhar em cima disso e fazer a compra, a aquisição desse Que bebedor. legal. Isso com 14 para 15 anos já, né? E aí, então, como você disse, é ali onde começa você fazer a política. Só que até então eu não sabia que eu estava fazendo a política. Eu não tinha essa visão. Você fazia sem você reconhecer o que era. Então eu tenho esse projeto também da Câmara Mirim para a gente levar a fundo. Eu estou estudando vários municípios, que eu passei por municípios que tiveram a Câmara Mirim, que tiveram o verdadeiro reconhecimento de uma Câmara Mirim, que o jovem criava o projeto, mais para frente ele poderia ser levado em pauta na própria Câmara Municipal e ser votado. Então eu estudei vários, onde cada bairro tinha seu representante. Então é uma ideia bem bacana, um projeto bem bacana que eu quero levar também como pauta para a nossa juventude. E é essencial a juventude saber onde ela está se metendo, para quem ela está votando, porque até hoje eu não acredito como um descondenado, falando assim, um descondenado, porque só perdoaram o que ele fez ali, mais ou menos absolveram, disseram, é o nosso presidente eleito da República, um cara que promete picanha e cerveja seja eleito numa república. Até hoje eu não entendo isso. Eu não entendo que o rumo que o Brasil está tomando. E aí que eu fico mais não tenho palavra para dizer, mas eu fico mais nervoso, mais enraivado, com mais vontade de fazer a política, de levar essa política para fora. Porque eu sempre falo, eu encontro aquela minha professora que me deu aula na escola antigamente, eu falo, professor, eu vou levar o nome do Céu Azul para fora. Nem que eu seja um dos vereadores mais atuantes da nossa região, levando para fora, talvez um dos melhores prefeitos do Brasil, levando o nosso nome para fora, talvez eu chegue um dia no governo do estado e eu possa chegar na senhora e falar, putz, tu lembra quando eu falei que a nossa política era uma vergonha? Agora eu quero mostrar a realidade, eu quero mostrar o que é a política. Não adianta o cara vir me segurar, como eu disse, a oposição vir tentar me derrubar e dizer que vai continuar sendo do jeito que eles querem, porque no meu ver não vai ser. Então é isso que eles têm medo, tanto é que o prefeito volta e meia me chama no gabinete para puxar minha orelha. Ele fala, Breno, segura as pontas porque o negócio tá feio, você tá incomodando. Mas você tem uma missão, você tem um chamado, né, cara? Você, de certa forma, é um prodígio já, né, Breno? E você como é que chama? É céu azulense? Céu azulado? Céu azulado, não, céu azulense. Céu azulense. Certo. E como é que você vê céu azul do futuro? Qual que é a céu azul? É mais azul? Como é que é? Como é que você vê o futuro do teu município? Hoje o que eu prezo principalmente, que isso eu posso lutar como vereador, mas eu vou ter mais áreas para abranger se eu fosse um prefeito hoje. Mas seria geração de emprego e renda, que é o que a gente precisa para o nosso município. O nosso jovem hoje, o que ele procura? Medianeira, Toledo ou Cascavel. É a maneira que ele está encontrando. Ele está fugindo do município, ele está deixando as raízes no município, indo gerar um lucro para outro município, entende? Ele vai, se forma no outro município e abre um escritório, abre um consultório, seja lá qual profissão for, em outro município, e a gente perde esse investimento no nosso próprio. São poucos jovens que querem voltar, né? Porque depois que ele mora numa cidade um pouco maior, ele olha e fala, não, cara, eu quero que ficar acaba aqui, tendo, assim... É a mesma coisa que acontece em Cascavel quando vai pra Maringá, Londrina, acaba tendo Curitiba. mais oportunidade numa cidade que é maior, né? De certa forma. Uhum. E é isso que eu tenho de projeto quando eu for mais pra frente, talvez um pré-candidato a prefeito, que é essa geração de emprego e renda. Claro, enquanto eu for vereador, se eu chegar a ser vereador, eu quero correr atrás da empresa fora, independente se eu tiver que quebrar o pau na mesa do gabinete do prefeito pra gente conseguir ceder, nem que seja um terreno para fazer um incentivo a essas empresas, para trazê-las para o nosso município, eu quero lutar por isso, porque eu não quero ver o jovem perdido. Cara, a gente tem uma questão que eu nunca, não sei como até hoje, o nosso jovem ele sai até no fim de semana para curtir a festa na balada de fora, porque a gente não tem uma balada no nosso município que segura o jovem ali. Quanto acidente a gente já poderia ter evitado, quantos amigos eu perdi nesse trajeto deles vindo daqui para Cascavel simplesmente para uma balada, acabava se embriagando, voltando e se acidentando. Por mais que não seja certo... Ou até uma simples duplicação daqui para Céu Azul, né? Da própria BR. Por mais que não seja correto você beber e pegar o volante, mas enfim, eles buscam aquela diversão fora do município. Não estou dizendo que a gente tem que ter balada para todo mundo beber e sair batendo em todo mundo. Né? Mas é investir no jovem, né? Ter novas formas de lazer para o jovem. Mas lá em Céu Azul tem alguma política específica para inovação, para o jovem, tecnologia? Então, esse ano a gente deu uma segurada, porque como eu estava fora, sempre eu disse, é eu que puxo a juventude. Novamente eu vou ser
possivelmente o candidato mais novo, sou o pré-candidato já mais novo do município, provavelmente você novamente o candidato mais novo do município. E aí em 2021, o que eu tive a ideia? A gente criar um conselho para essa juventude, que seria o Conselho Municipal da Juventude. Então, na época, eu tinha muita afinidade com a Câmara, eu tenho hoje de 9 vereadores, acho que eu tenho 2 ou 3 que são assim colegas que ficaram no barco, porque o resto quando eu comecei a mostrar a verdade, porque eu nunca fui de passar pano para um defender outro, eu sempre mostrei tudo. E aí em 2021 eu tinha essa afinidade com eles aprovaram a lei que era a criação, que instituía a criação 2021-22 do Conselho Municipal da Juventude. Como era só eu que corria atrás, eu estava no governo federal, não tinha tempo de eu correr lá, correr aqui, porque a nossa vida vira uma loucura, vira uma bagunça, bem dizer, né? Então eu deixei um pouco de lado e ninguém se interessou. Agora, esse ano, eu ia tentar movimentar novamente o conselho, porém é um ano político, então você tem que tomar algumas precauções. Mas já pretendemos para o próximo ano, enfim, se elegendo, não elegendo, estando na gestão, não estando na gestão, a gente montar esse Conselho Municipal da Juventude para debater essas políticas, para a gente trazer, através do próprio Conselho Estadual da Juventude, cursos, workshops, várias outras coisas, várias formas da gente agregar o jovem, né? Isso até é interessante, porque para um Conselho Municipal da infância e juventude, né, algo nesse sentido, daria para vocês sensibilizarem o pessoal agora no imposto de renda, de enviarem para um fundo municipal, né? Sim. Da infância e juventude e fomentar projetos educacionais com esse dinheiro desse fundo na própria cidade, né? É um dinheiro que não vai para Brasília, fica na cidade e fomenta o desenvolvimento pessoal, né? Para as próprias empresas, né, cara? Para a população, deixar o dinheiro um pouco aqui, né? Claro. Em cada uma das suas cidades. É perfeito, Castilhos. Ainda mais porque você com essa linha, né? A juventude é interessante, né? Quando a gente fala da juventude e da política, porque de certa forma tem que ser jovem para ser inconformado, né? Sim. É uma frase que fala isso, né? Para você é uma condição, né? Você tem que ser jovem para ser inconformado. A partir do momento que você vai ficando mais velho, você vai aceitando, você vai aceitando, vai se acostumando, vai escolhendo as brigas que você quer comprar. Exatamente. Uma vez eu li um livro que era Admirável Brasil Novo. Era uma sátira, né? Daquele livro do Admirável Mundo Novo, só que trazendo para uma realidade brasileira. E aí os partidos não tinham mais. Era um livro que contava uma realidade 2040, 2030, um negócio assim. Bem legal, mas era um livro de sátira, né? Era um romance, mas era satirizado. Aí o que ele falava? Ele falava que não existia mais partidos, assim, partido trabalhista, partido social, eram os partidos dos conformados e o partido dos inconformados. Era bem assim, cara. E aí tinha os partidos dos conformados e o partido dos inconformados. E aí os partidos dos inconformados, eles eram inconformados. Então eles brigavam e tal. E tinha várias... E os conformados não brigavam com ninguém. E os conformados não. Eles queriam manter as coisas do jeito que estavam, enfim, né? E não, as pessoas têm que viver a vida que tem e tal. Mas aí tinha uma série de coisas, porque no futuro, né, do livro, as pessoas não tinham mais ar puro, então eles tinham que usar máscara para poder andar na rua com oxigênio. Quando que esse livro foi escrito, você lembra? Ai, cara, não lembro, mas ele tá guardado na minha... Cara, mas é muito engraçado. E tipo, tinha umas coisas muito loucas, assim, até polemizando um pouco, né, mas é a história do livro, tá, não é a minha opinião. O que acontecia? Ele dizia que lá no futuro, no Brasil do futuro, a coisa ficou tão, assim, degringolou de um jeito, tava tão ruim, que os partidos onde tinham pastores evangélicos eram os partidos que geralmente ganhavam as eleições, por causa do discurso messiânico. Tipo assim... Caramba! Sabe? Tipo, faz sentido, na estratégia do livro fazia muito sentido. Para a estratégia do livro, sim. E aí existia enfim, tinha outras coisas que aconteciam, do tipo, o canal de televisão era no máximo... Olha que louco, cara, agora lembrando o livro, né? Os canais de televisão, eles, na própria programação, eles não passavam de 30 segundos. Era 30 segundos. Tipo TikTok. Cara, então, porra, né? Nós estamos vivendo isso. De um livro que foi escrito há alguns anos, né? Faz bastante tempo que foi escrito esse livro. Mas
Os canais eles mudavam a cada 30 segundos. A própria programação da televisão mudava automaticamente, entendeu? Não era você que escolhia o canal. A própria TV mudava. É igual a propaganda da NES. Meu nome é NES. Tipo Tchau, isso. Acabou. E foi. Então, e como trazer essa juventude? Porque nós estamos vivendo mais ou menos isso, né? Assim, Sim. uma superficialidade na parte de sociedade, na parte humana. Como trazer, assim, essas pautas mais conservadoras para o jovem começar a pensar numa certa estabilidade da teia social? É isso que eu digo. Essa ideia do grupo de jovem, que eu acabei de citar ali antes atrás, é basicamente para a gente colocar isso na cabeça do jovem. Porque você chega para dar um discurso para o jovem primeiro ele não gosta de discurso, ele não gosta de sentar, ficar aqui, não gosta. Então, ele quer dar a ideia e ele quer que você acate a ideia dele. É aí onde a gente entra com o grupo. Então a gente está montando mentores, pessoas que conseguem persuadir na mente desse jovem e falar ao mesmo tempo que ele, para ele pensar que ele está certo, a gente está dando a pancada e mostrando que não é aquilo, que é diferente, que o negócio tem que ser diferente. Mas e ao mesmo ele tempo se dando voz para ele, né? Mas ao mesmo tempo dando essa voz para o jovem. Quando ele está pensando que a gente está mostrando que aquilo é liberal, que aquilo é legal, é bacana de fazer, a gente está mostrando ao mesmo tempo que não é. Ele tem responsabilidades, né? Tem isso. Para você chegar nisso, você tem que passar por isso. Correto. Então, eu acho que a única maneira de você atrair o jovem é assim, são começando em grupos, porque se for um falar, eu chegar e falar, ô fulano, tem que ser assim, 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 eu creio que ele não vai ligar. Só que quando ele vê outros jovens atraídos por um mesmo propósito, aí é onde ele vem. É onde ele fala, putz, esse cara tá certo, não é possível que é só eu que não vou entender o que ele tá falando, com 30 pessoas dentro dessa sala entendendo o que ele tá falando. Entende? Existem projetos hoje, né, nesse sentido e é sensacional. Deixa eu te perguntar uma última coisa que eu queria saber de você. Uma última coisa, né? Só por causa do tempo. Breno, como você enxerga o Breno de 50 anos? Onde ele vai estar? Quais são os seus anseios? Como é que você fala assim, eu cheguei onde eu queria estar? Rogério faz umas perguntas que até eu fico pensando aqui, cara, como é que eu iria responder um negócio assim, cara? Que loucura. Cara, mas é uma pergunta boa, uma pergunta que faz você pensar, você refletir. Mas eu creio que nos 50 anos ainda eu vou estar ativo. Vou estar na política com toda certeza. Não digo mais, não quero mais estar em cargo, porque com 50 anos você já tomou uma frente na tua vida, um rumo, você já decidiu. Mas que eu quero estar por trás, trabalhando nos bastidores da política, sim. E eu creio que com a visão de futuro que eu tenho, com a integridade, com a honestidade, com a humildade e a vontade de chegar, eu quero chegar e vou chegar muito longe. E eu tenho certeza que, eu digo aqui, não é você falar, eu quero me promover, mas é você ter ambição, você saber onde você quer chegar. Eu quero ser um dos nomes mais renomados na política brasileira. E eu vou ser, porque eu não vou desistir, eu não vou parar por aqui. Porque quem para, eu disse, não sabe onde pode chegar. E eu quero chegar, eu tenho vontade de chegar. Então daqui a 50 anos me vejo no meio ainda. Em qual partido me vejo você trabalhando vai estar? pela população. Jamais Jamais no PT. E trabalhando pelo povo, sempre defendendo essas ideias de família, enfim, essas ações sociais, porque como eu disse, é difícil para um pai até levar um título, uma pessoa fazer um título de eleitor porque não tem condições. E eu já passei por isso, eu sei como é isso. A minha família antigamente passou fome. Anos depois a gente teve um restaurante. Então você percebe, quando você cita ali, como você se vê há 50 anos, eu vejo que pode acontecer, porque eu sei o que aconteceu, eu sei o que eu passei lá atrás, que a gente tinha que economizar na segunda para ter a comida para terça e quarta, senão a gente não tinha, e anos depois a gente ter um restaurante para a gente poder ceder a comida àqueles que precisavam, e quanta gente ajudou, que passava que não tinha um prato de comida, porque aquilo tocava no coração, a gente falava, putz, eu já passei por isso, eu sei o que esse cara tá passando. Então é assim, a gente não pode desistir, a gente tem que lutar, e não podemos nos omitir, por questões, seja lá elas sociais, políticas, enfim. Show de bola. Breno, obrigado pela tua participação. Muito obrigado mesmo. Eu vou deixar o microfone livre para você chamar a população de Céu Azul, fazer os seus comentários finais para a gente poder encerrar. Então, beleza. Eu que agradeço, Castilho, eu que agradeço, Rogério. Agradeço
mais uma vez, de coração mesmo a oportunidade, porque essa oportunidade que vocês dão para a gente abrir, para a gente mostrar para a população como é a política, como é feita, como ela é trabalhada, e como eu disse, com essa experiência que eu venho no governo estadual, governo federal, governo municipal, conselho de juventude, trabalhando não só pela juventude, mas também em questões de saúde, dos nossos próprios idosos, eu acho que eu sou hoje, querendo dizer assim, um dos pré-candidatos mais preparados para conversar com você, munícipe, com você, população de Céu Azul, com você, Céu Azulense, meus queridos amigos e grandes irmãos que eu fiz durante essa caminhada. Eu acredito que a política não pode parar por aqui. E eu sou o cara novo, cara certo, cara bem preparado, que está vindo nessa nova onda de jovens, juntamente com vários e vários outros jovens que vão se destacar em outros municípios, como é a questão de Cascavel, que a gente tem um amigo gigante meu, que é o Mecabô, que é um crânio de cara, que eu admiro muito. Essas são pessoas que eu me inspiro, e são ideias que eu carrego comigo para levar para a população céu-azulense. Não é à toa que eu visito Câmara, não é à toa que eu estou direto em Curitiba, não é à toa que eu estou direto no Palácio das Araucárias buscando emenda. Eu quero ver aquele último recurso, o que a gente pode fazer com R$1 que seja para investir na nossa população, para trazer o bem para a nossa sociedade e o futuro para a nossa população, não só céu-azulense, como eu disse, mas em frente paranaense, enfim, brasileira. É isso, muito obrigado mais uma vez a todos vocês. Valeu, obrigado. Agradecer a sua presença aqui, Breno, e dizer que a casa está de portas abertas. Nós iremos acompanhar aí a sua caminhada de perto, né? Tô te conhecendo nessa oportunidade, o Rogério, né? Falou, vamos chamar aqui o rapaz para trocar uma ideia, mas, cara, fenomenal. Acho que você é um cara extremamente preparado. Esse é o rumo que fica... A gente vê o brilho nos seus olhos, essa vocação, essa missão que você tem. O teu coração mostra isso, e te desejar boa sorte e agradecer a tua presença aqui no nosso espaço. Valeu, Breno, muito obrigado. Todos temos uma ideia sobre política e eu quero saber qual é a tua. Vem participar com a gente.